Ok, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos 1. Então, na última aula, o que nós vimos? Nós vimos leis de Kirchhoff, né? Nós vimos as duas leis de Kirchhoff, que são as leis, ou a lei da tensão, né, das tensões, e a lei das correntes, tá? Ou lei das malhas e lei dos nós, tá? Então, o que diz a primeira, a lei das tensões? Ela diz que dentro de uma malha fechada, né, o somatório das tensões tem que dar zero, tá? E a lei dos nós, ela diz que o somatório das correntes que entram e saem o somatório das correntes que entram no nó tem que ser igual às correntes que saem, ok? Então, um deles a gente vai utilizar para descobrir uma tensão determinada, tá, dentro de uma malha, tá? E no caso da lei dos nós, né, a lei das correntes, então nós vamos utilizar para calcular uma corrente indeterminada, tá? Como nós não sabemos uma corrente que está entrando ou saindo de um nó específico, ok? Então, como nós vimos, essas são as leis de Kirchhoff, tá? O que nós vamos começar a ver agora? Nós vamos ver os métodos de análise, tá? Então, como nós vimos, né, as leis de Kirchhoff, elas são utilizadas para resolver circuitos mais complexos, tá? Contendo mais de uma fonte de tensão, fonte controlada, que nós vamos ver depois, múltiplas malhas, múltiplos nós também, e assim por diante. Tá? A lei de Kirchhoff, em conjunto com a lei de Ohm, ela permite encontrar, então, as tensões e correntes, né, nos terminais dos componentes. Nós já vimos essas duas leis, né, então, a lei das tensões, a lei das malhas. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ver os métodos de solução. O que são os métodos de solução? São a maneira como a gente utiliza essas duas leis, tá? São duas leis. A maneira como a gente utiliza, ela vai servir para resolver algumas coisas ali dentro, né, dos circuitos. Tá? No método das malhas, então nós vamos usar a lei das malhas, como o próprio nome diz, por isso que é esse o nome, para calcular as correntes das malhas. E depois, no método dos nós, vai ser o método utilizado para calcular as tensões dos nós. Tá? São dois métodos muito, muito importantes aí. Eu diria que é uma das partes mais importantes aí da disciplina, tá? Que vocês vão utilizar durante todo o curso. Tá? Então, durante todos os 3 anos do curso, aí, em algum momento, vocês vão ter que utilizar os conhecimentos dessa parte da disciplina. Tá? Por isso que é muito importante, pessoal, muito, muito, muito. Eu sei que a gente tem que enfatizar as partes que são importantes e um pouco menos as que não são tão importantes. Essa aqui eu estou dizendo para vocês, pessoal, é muito importante, tá? Então, todos os tipos de circuito, tanto circuitos 1 quanto circuitos 2, vocês vão utilizar esse conhecimento aqui. Em eletrônica 1, 2, 3, vocês vão utilizar esse circuito aqui, essa análise. Lá em eletrônica de potência, vocês vão utilizar esses métodos aqui. Então, é todo o curso, tá? Então, é muito, muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos começar a ver, então, esse primeiro método aí, que é o método das malhas, tá? Então, o método das malhas, ele é um método geral, tá? Para analisar circuitos, o qual é utilizado para encontrar as correntes de malha, tá? Lembrando, e que isso aqui eu vou explicar depois com mais calma, o que são as correntes de malhas, mas elas não são as correntes reais, tá? Elas são correntes fictícias que a gente cria para resolver o circuito, tá? E ele não é um método tão amplo quanto o método dos nós, tá? Que é a análise nodal, que é a segunda parte, tá? Que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, como eu falei ali no início, né? São 2 métodos, malhas e nós. A análise de nós, ela é mais geral, ela é melhor, tá? Mas a análise de malhas já resolve muita coisa, tá? Ela tem restrições, tá? Tem restrição, como todo método tem restrição. Uma das restrições é que o circuito obrigatoriamente precisa ser planar. Tá? O que é ser um circuito planar? Ele deve ser possível redesenhar o circuito em um plano, tá? Sem nenhum fio passando por cima do outro. Por exemplo, esse circuito aqui, ó. Tá? Nós vamos ver no decorrer da disciplina como a gente resolve esse tipo de circuito. Mas aqui, pessoal, ó, aqui onde nós temos nós aqui, por exemplo, que são as emendas dos fios, né? Nós temos malhas, né? Aqui tem uma malha, por exemplo, uma malha, 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 malha. Tá? Temos uma fonte de corrente, que agora a gente vai começar a utilizar com mais frequência, tá? Mas todo esse circuito aqui não tem nenhum fio passando por cima do outro, tá? Ao contrário desse circuito aqui, ó. Esse aqui é um circuito 3D, né? Ele é como se fosse uma caixa,
né? E nós temos as arestas, né? Dessa caixa tem nós, né? Nos cantinhos aqui, ó, e nas arestas aqui tem resistores. Tá? Aí tem resistor passando na diagonal aqui, ó, por dentro da caixa, dessa diagonal para cá. Então, esse circuito aqui, ó, ele não é planar. Eu não consigo desenhar ele sem ter um fio passando por cima do outro. Tá? Que nem aqui, ó, tem um fio passando por cima do outro. Ó, fio passando por cima do outro. Eu até posso tentar redesenhar ele, mas sempre vai ter um fio passando por cima do outro. Então, não dá para resolver esse circuito aqui por malhas. Tá? Só que esse tipo de circuito aqui foi inventado aqui para mostrar, né, pessoal? É muito difícil a gente ter na prática um circuito assim. Tá? Muito difícil. Então, a maioria dos circuitos já são planares por natureza. Tá? Beleza? Então, essa é uma das principais restrições. Tá? Então, vamos lá. Dados essas restrições, né, que são... Dificilmente a gente vai chegar nelas, né? Vai acontecer de ter um circuito que não seja planar. Todos os que nós vamos ver aqui vão ser planares. Vamos lá e vamos ver como a gente faz para realizar a análise, né, através do método dos nós, o método das malhas. Como o próprio nome diz, pessoal, isso aqui é um método, tá? É um método, ele tem sequência, ele tem passos que vocês precisam seguir. E esses passos, pessoal, vão ser sempre os mesmos, tá? Então é um algoritmo, né? Você tem que sempre seguir essa receitinha que eu vou passar agora para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, pessoal, que vocês vão ter que fazer é sempre atribuir as correntes, tá, ao circuito. Tá? E essas correntes, pessoal, são as correntes de malha. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, até seria um passo zero, né, seria identificar quantas malhas nós temos. Tá? Então, nesse circuito aqui, ó, ele é composto por uma fonte de tensão, resistores, outra fonte de tensão, né? E ele tem duas malhas. Tá? Tem duas malhas, essa malha 1 e essa malha 2. Ok? Esse circuito nós não conseguimos resolver por associação de resistores. Por isso que a gente está vendo esses métodos, né? Tem mais do que uma fonte, né? A associação de resistores só podia ser utilizada com uma fonte, né? Uma fonte de tensão. Tá? Aqui não, aqui tem duas fontes, não dá para fazer por associação. Temos que fazer por algum método. E o primeiro método é o método das malhas. Tá? Então, o que nós vamos... A primeira coisa a fazer é identificar as malhas. E dentro de cada malha, pessoal, vai existir uma corrente de malha. Tá? O próprio nome diz isso. Então, vocês vão identificar quantas malhas. Dentro de cada malha, vocês vão desenhar um símbolozinho aqui, girando no sentido horário. Tá? Nós podemos colocar no outro sentido, mas para padronizar entre nós vamos utilizar o sentido horário. Tá? Sentido horário. Então, aqui vai ter a malha 1, vai ter a corrente I1, e a malha 2 vai ter a corrente I2. Ok? Então, essas são as duas correntes de malha. Tá? Depois que a gente pegou e colocou as correntes de malha, tá? Deu nome para elas e colocou no sentido horário, depois disso nós vamos colocar as polaridades nos resistores, de acordo com essas correntes. Tá? Então, positivo no terminal onde a corrente entra. Então, a corrente está girando no sentido horário aqui dentro. Então, ela saiu da fonte, ó, entrou num positivo. Ó, tá? Ela desceu aqui, o positivo, positivo. Então, tudo positivo onde ela está entrando. E do outro lado, aqui na corrente 2 também, ó, positivo. Inclusive, esse resistor aqui, pessoal, ele é compartilhado, esse ramo, né? Esse ramo que está entre esses dois nós aqui, esse ramo é compartilhado pelas duas malhas. Então, essa corrente 2 vai produzir um positivo embaixo e o I1 vai produzir um positivo em cima. Tá? Então, o mesmo resistor, quando compartilhado por mais que uma malha, vai ter duas polaridades. Tá? Por que isso, pessoal? Vocês já vão, depois eu vou explicar por que isso. Tá? Isso aqui faz parte do método de solução. Não é que na prática o resistor vai ter duas polaridades. Não, lá vai ter só uma polaridade. Porque o que acontece? Quando eu tenho um resistor, ó, quando a corrente entra, ele vai produzir um positivo. Ok? Então, se aqui tiver 1 ampere, a corrente vai estar assim. Agora, se essa corrente for negativa, tá, por exemplo, significa que o mais vai estar embaixo. Significa que a corrente, né, se eu tivesse aqui, ó, para cá, ó, menos 1, o que significa isso? Significa que, na verdade, a corrente está para cima com 1 ampere. Então, a polaridade tinha que estar embaixo. Ok? Então, não depende só da seta, depende do valor. Só que quando a gente está resolvendo circuito, eu não sei o valor ainda.
Entende isso? Eu não sei o valor. Então, o que a gente faz? A gente assume que a seta está correta, e o positivo fica onde a seta entra. Daí a gente calcula a corrente 1 e 2. E depois a gente verifica se estava certo ou não. Tá? Faz sentido, né? Eu não sei para que lado a corrente está indo, eu não sei o valor, tá? Porque eu preciso do valor para saber se ela estava entrando ou saindo. Então, depois que eu fizer o cálculo, eu vou fazer essa verificação, tá? Beleza? Depois, no terceiro passo, então a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, usar a primeira lei de Ohm para expressar as tensões em função das correntes de malha, tá? Daí a gente vai escrever as equações, e daí no quarto passo a gente vai resolver as N equações, né? O que é esse N? N é o número de malhas, tá? Então nós temos N malhas, nesse caso aqui, N é igual a 2. Temos duas malhas, teremos duas equações. E duas incógnitas, que é o I1 e o I2. Tá? Então, sempre o número de equações tem que ser o número de incógnitas para a gente conseguir resolver essas equações. Tá? E daí a gente vai encontrar a corrente 1 e 2. Beleza? Pessoal, isso aqui é o resumo, tá? Vai ser sempre assim, tá? Sempre nessa sequência. Primeiro, ver quantas malhas tem, colocar uma corrente em cada malha, depois colocar as correntes na malha, atribuir as polaridades, aplicar a lei de Kirchhoff, encontrar as equações, resolver as equações. Tá? É um algoritmo, pessoal. É sempre nessa sequência. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aí para a gente fixar melhor essa ideia. Tá? Vamos fazer vários casos, né? Vamos começar primeiro com uma malha, depois com duas malhas, três malhas, assim por diante. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro caso, contendo apenas uma malha. Tá? Então vamos lá, encontrar as correntes e tensões e potências nos resistores e fontes, tá? Utilizando a lei das malhas, tá? Então vamos lá, primeiro passo, tá? Atribuir a corrente, né, à malha. Primeiro, quantas malhas temos nesse circuito aí? Apenas uma malha, né? Então nessa única malha nós vamos colocar a corrente da malha, marcado ali, o que vai ser a corrente I1. Tá? Eu gosto de utilizar essa nomenclatura I1, I2 e 3, mas poderia ser IA, IB e C para as diferentes malhas. Tá? Então, nós temos uma corrente, eu vou chamar só de I1. Tá? Essa corrente, então, é a corrente de malha, tá? Que é a corrente que está circulando dentro da malha. Tá? Ok? No sentido horário. Tá? Depois, qual que é o segundo passo? Atribuir as polaridades. Tá? O que são as polaridades? É onde fica o positivo e o negativo, né? Os polos dos resistores, tá? Então, atribuindo as polaridades, o corrente vai circular nesse sentido horário aqui, né? Vai chegar lá em cima, vai entrar no positivo do resistor, né? A corrente sempre entra no positivo, tá? A corrente chega aqui ou chega no positivo, tá? Depois ela vai seguir, vai entrar no positivo, é de acordo com essa corrente, tá, pessoal? Com essa corrente 1. Vai descer aqui e vai entrar aqui no positivo novamente, tá? Então, esse é o segundo passo, polaridades atribuídas. Terceiro passo, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na malha, tá? Então, eu vou escolher um ponto de partida, tá? Qualquer ponto de partida, digamos que seja aqui, tá? E vou somar as tensões. Então, eu vou sair desse ponto, ó, vou caminhar para cima, ó, cheguei no negativo, ó, menos, então é menos 100 volts. Cheguei lá em cima num positivo, mais VR1, tá? Que é a tensão no resistor 1, que eu não sei quanto que é ainda, tá? Depois cheguei no VR2, e depois eu desci aqui, cheguei no mais 20, ó, mais 20, cheguei no mais VR3 igual a zero, tá? Então aí eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, tá? Beleza? Então, o que acontece? Essa equação ela é uma equação com 13 incógnitas, tá? 13 incógnitas. Eu não sei quanto que é a tensão, poderia ser qualquer valor, tá? Só que o que acontece? Como isso é a corrente que está passando nesses resistores aqui, pessoal, todas elas, em todos os resistores, está passando a mesma corrente. Tá? Então, a gente sabe pela primeira lei de Ohm que a tensão num resistor depende da resistência, que é fixo, que está dado, e da corrente, que é a mesma.
que é IR1 para todos, tá? Então, a gente pode escrever a tensão em função dessa corrente. Então, aqui, quanto que é a tensão no VR1? É R1 vezes I1. Então, é 20 vezes I1, tá? Quanto que é a tensão no R2? É R2 vezes I1. Então, é 50, né? 50 vezes I1, tá? E depois, no R3, é 30 vezes I1. Tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esses caras e substituir aqui, ó. Tá? Vou substituir aqui dentro, aqui, né? Então, substituindo vai ficar assim, ó, vai ficar menos 100, 21, 51, mais 20 volts, mais 31. Tá? Então, agora, pessoal, é uma equação com apenas uma incógnita. Tá? Com apenas uma incógnita. Então, eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar esses... Tenho 21, 51 e 31. Então, quantos I1s eu tenho? Posso colocar em evidência, né? Posso somar esse 20, esse 50 com esse 30, que vai dar 100 vezes I1, né? E esse menos 100, ó, com esse mais 20 vai dar menos 80, e que eu vou passar para o outro lado, que vai dar mais 80. Tá? Aí eu passo esse 100 dividindo, né? E vai dar 80 dividido por 100, ou seja, tem 0,8 amperes passando, tá, nesse circuito. Tá? Lembrando que o número de incógnitas, né, nesse caso é I1, deve ser igual ao número de equações, que só tem uma aqui. Então, é uma equação e uma incógnita. Tá? E está resolvido. Tá? Nós resolvemos utilizando, então, a lei das malhas. Tá? O que é a lei das malhas? Na verdade, é chegar nessa equação aqui. Tá? Chegar nessa equação aqui, substituir pelas suas correntes vezes I1 aqui, e daí chegamos na corrente da malha. Tá? Então, quando a gente está resolvendo por malhas, pessoal, nós vamos encontrar a corrente da malha. Tá? Corrente da malha. Lembra que eu falei antes que a corrente da malha ela é uma corrente fictícia? Tá? O que acontece? Nós resolvemos a corrente da malha. Tá? Daí a pergunta é, essa corrente de malha está passando em quais elementos? Então, aqui neste caso, aqui, como é um circuito de série, ela está passando em todos os elementos. Tá? Então, todos os elementos está passando a corrente I1. Tá? Então, logo, quanto que é a corrente do resistor 1? 0,8. Corrente do R2, 0,8. Do R3, 0,8. E assim por diante. Tá? Ok? Então, logo, então, a corrente de todos os resistores é igual a 0,8. Tá? E daí, depois eu posso substituir na equação da tensão de cada um. Quanto que é a tensão no resistor 1? R1 vezes R1. 20 vezes 0,8 dá 16. Depois do R2 e depois do R3. Tá? E daí eu acho a tensão de cada um deles. Num segundo passo, né? O primeiro passo sempre vai ser encontrar qual que vai ser a corrente da malha. Tá? A corrente da malha é I1. Beleza? Então, verificando o somatório da tensão dentro da malha, para que eu faço isso? Para verificar se eu fiz corretamente. Tá? Da mesma forma que vocês podem verificar pela potência, que nem eu fiz lá no resistor, na associação de resistores, né? Aqui a gente pode fazer através do somatório das tensões. Tá? Então, pegando aquela equação de antes, né? Que é a somatória das tensões dentro da malha, fica menos 100 mais VR1, VR2, mais 20 mais VR3. Eu posso agora substituir os valores que eu calculei aqui e substituir aqui dentro, tá? Para verificar se eu fiz corretamente o exercício. Tá? Então, substituindo ali, vocês vão ver que dá 0 igual a 0. Tá? Então, para que a gente faz isso? Só para verificar o somatório. Por isso a gente resolveu corretamente. Tá? Quem faz isso aqui, pessoal, que acerta todos os exercícios. Tá? Por quê? Porque se não fechar isso aqui, ó, quer dizer que vocês fizeram alguma coisa errada e você tem que buscar o erro. Tá? Então, tem alguma coisa errada, vocês têm que descobrir o porquê. Tá? Então, para que serve isso? Para verificar as respostas. Tá? Se não der 0 igual a 0, quer dizer que tem alguma coisa errada. Tá? Beleza? Depois que eu calculei as tensões, ainda eu posso pegar e verificar as potências ainda. Tá? Posso calcular as potências. É simplesmente da mesma forma que a gente fazia lá no circuito série paralelo, tá? Misto. É simplesmente pegar a tensão e corrente de todos os resistores e multiplicar e ver quanto que é a potência em cada um deles. Tá? Então, do R1 é VR1 vezes
IR1, que a gente já tem aqui, ó, a corrente é a mesma para todos, e a tensão nós temos aqui, tá? Então, eu gosto que vocês façam esse passo aqui. Geralmente eu peço para calcular a potência também. Então, calculando isso, vocês vão acertar sempre o exercício, tá? IR3 ali é a tensão vezes corrente, e assim por diante. Então, essas são as potências nos resistores, é só multiplicar, bem tranquilo. Depois, o interessante também é fazer as potências nas fontes, tá? Potência nas fontes, que também é bem importante fazer, tá? Então, na fonte de 100, ó, P fonte 100, tá? Que é essa aqui, ó. O que acontece? Nós temos aqui a corrente IR1, ó, que está nesse sentido. Então, aqui, ó, ela está saindo da fonte, tá? Então, ela está saindo da fonte. E essa corrente, ó, ela dá a volta e aqui ela entra no positivo da fonte, tá? Essas duas fontes estão se comportando de maneira diferente, tá? Então, nessa fonte de 100, vai ficar 100 vezes I1, dá 80 watts, tá? 100 vezes 0,8, 80 watts. Aqui, então, a potência, ela está sendo, está saindo da fonte, né? Essa fonte aqui está fornecendo potência, porque a seta está para fora do positivo, tá? Já na segunda, pessoal, ó, é 20 vezes a corrente que está entrando na fonte, tá? Então, se vocês verificarem aqui, ele está entrando, tá com um sinal diferente desse. Quando sai da fonte, é sinal positivo, tá? Quando entra na fonte, é sinal negativo, ok? Então, essa fonte aqui, pessoal, ela está consumindo potência, tá? Ela consome potência, a potência está entrando na fonte, ok? Então, logo, essa bateria aqui, ó, se fosse uma bateria de 100, uma bateria de 20, né? Não sei se existe bateria com essa tensão, mas ela está fornecendo potência para essa bateria aqui. Então, ela está carregando essa bateria de 20, tá? Beleza? E eu posso verificar também o somatório das potências, como eu sempre peço para vocês fazerem, e muitos não fazem, tá? Só um aluno fez, né, toda a lista 2, tá? Como é que eu faço? Eu somo todas as potências dos resistores com as potências das fontes, tá? Somando tudo isso, eu tenho que tem 3 resistores, potência do R1 mais a do R2 mais do R3 tem que ser igual a potência na fonte de 100 mais a potência na fonte de 20, tá? Então, substituindo ali, vocês vão ver que vai dar 64 watts, tá? Ou seja, a fonte, né, está fornecendo, as duas fontes fornecem 64 watts e esses 64 watts vão para os resistores, tá? Claro que tem uma fonte que fornece 80, né? Só que 16 ficam na outra fonte, tá? Então, tudo daqui para cá consome a potência dessa fonte, ok? Beleza? Então, essa é uma maneira de a gente verificar se está correto o exercício, tá? Tranquilo? Beleza? Vocês estão muito quietos hoje, tá louco? Ninguém quer falar nada. Tudo tranquilo, pessoal? Vocês estão vivos aí? Alguém fala alguma coisa, só para eu saber se Pra vocês mim tá tranquilo. Tá, Até o momento tá tranquilo. tranquilo, tá. Mais uma pessoa fala, vê se não é só vocês dois. De boas. Vê, boas, aí, ó, 3, É. 4. Tem 4 pessoas vivas assistindo a aula, beleza. Voltei. Olha, ó, 5. Também Aí, fica ó. tranquilo. Aí, ó. Aí. É bom saber, pessoal, que vocês estão aí. Tá. Tranquilo, Thiago. Beleza. Tá, então aí com uma fonte é tranquilo, né? A fonte fica bem parecida com o circuito de série, né? Acaba que os resistores ficam todos em série ali, fica mais fácil, tá? Beleza? Então agora, pessoal, vamos... aqui só para formalizar, né, isso aqui que eu falei, né? Nesse exercício nós temos o caso de duas fontes trabalhando de formas diferentes, né? Nós temos aqui a fonte de 100 fornecendo potência, aqui a fonte de 20 consumindo potência, tá? O que acontece? Vamos definir isso aí para deixar mais formal, tá? Definição de potência em fonte de tensão e resistores. Tá? Então, quando nós tivermos aqui uma fonte de tensão e a corrente estiver saindo do positivo, tá? Como é que a gente calcula a potência? Potência é tensão vezes corrente, tá? Então, quando tiver corrente saindo da fonte, significa que essa fonte está fornecendo potência, tá? Vai dar um valor positivo.
Então, nós temos valor positivo na tensão, digamos aqui 20 volts, e aqui está saindo 2 amperes. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai dar 20 vezes 2, que vai dar 40 watts. Então, essa fonte está fornecendo 40 watts. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos um segundo caso, onde nós temos a corrente entrando na fonte. Tá? Então, nesse caso, a fonte está recebendo potência. Ela é uma carga. Tá? Ela funciona como se fosse um resistor. Ela está consumindo potência. Tá? Claro, qual a diferença de um circuito com uma fonte, nesse caso aqui, e um resistor? A diferença é que no resistor, se aumentar a corrente, vai aumentar a tensão também. Tá? Aqui não, aqui se aumentar a corrente, a tensão fica constante, tá? Porque a fonte aqui mantém a tensão constante, beleza? Então, nesse caso, a tensão ela sempre vai ser positiva, né? Aqui nós teríamos uma tensão, digamos, 20 volts, tá? Agora, nós poderíamos ter aqui 2 amperes entrando nessa fonte, tá? Então, quando vocês olharem a corrente vai estar positiva, ó, 2 amperes. Só que daí o que acontece? Ela está entrando na fonte. Okay? Então, logo ela vai entrar com um sinal negativo no cálculo da potência. E esse sinal é vocês que tem que colocar. Tá? Vocês têm que verificar que está entrando e daí colocar um sinal negativo no braço. Tá? Por isso que não é tão automático assim. Vocês têm que analisar caso a caso. Tá? Então, se a corrente estiver entrando no positivo, vocês vão botar um menos. E daí o valor aqui ó, da potência, vocês vão calcular a potência, vocês vão pegar aqui ó, 20 volts vezes menos 2. Vai dar menos 40 watts, tá? Então, essa fonte está consumindo 40 watts, tá? Beleza? Então, quem que pode impor, ou quem impõe corrente negativa sobre uma fonte de tensão? Tá? Resposta, né? As outras fontes do circuito. Tá? Porque se eu tiver apenas uma fonte, que nem nós vimos lá no circuito série paralelo e misto, só tinha uma fonte, então a corrente nunca ia entrar para o positivo. Ela sempre ia sair. Agora, se eu tiver mais do que uma fonte, existe a possibilidade de uma delas estar sendo carregada, tá? Ou recebendo potência. Nem sempre, tá? Mas pode acontecer. Tá? Um resistor é sempre, como a gente já viu, se a corrente entra ali, ó, nós temos tensão vezes corrente vai dar um valor positivo. Se a gente inverter a corrente, ó, entrar a corrente por baixo, o positivo inverte. Tá? Então, significa o quê? Que a corrente inverteu e a tensão inverteu, daí menos com menos dá mais. Tá? Por isso que a potência em resistores é sempre positiva. Tá? Então, em resistores, a corrente sempre entra no positivo, se invertermos a corrente, a tensão também inverte. Tá? Por definição, a potência é sempre positiva. Ou seja, o resistor sempre consome, ou dissipa, ou absorve potência, como vocês quiserem. Tá? Tranquilo? Então, essa é a definição aí para resistores, tá? E fontes, tá? Beleza? Então tá, feitas as definições, feito um exercício de uma malha, vamos para um exercício de 2 malhas, que agora que a coisa fica mais legal, tá? Agora a gente parte para águas desconhecidas aí, tá? Nós não tínhamos feito exercício com 2 malhas ainda, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, vamos começar com um exercício bem tranquilo, tá? Temos aí, ó, 2 fontes de tensão, tá? E 2 malhas, tá? Querem encontrar corrente, tensão e potência em todos os elementos aí, como de praxe, tá? Beleza? Então, como é que a gente resolve esse tipo de exercício aí, tá? Sempre da mesma forma que nós fizemos antes, tá? Utilizando aqueles passos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa saber quantas malhas tem esse circuito. Tá? Então, a gente já consegue ver de cara aqui que tem uma malha aqui ó, e uma malha aqui. Tá? Bem tranquilo. Ok, depois que eu saber quantas malhas tem, eu preciso colocar as correntes nessas malhas. Então, como são 2 malhas, será a corrente 1 e a corrente 2. Tá? Então, vai ficar a corrente circulando no sentido horário dentro de cada malha. Mas, professor, será que essa fonte aqui não vai colocar uma corrente para cá, ó, e daí essa corrente vai estar no outro sentido? Talvez. Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Pode ser que não também. Mas, na verdade, a gente não sabe. Então, como é que a gente faz? A gente pega
e coloca sempre no horário, sentido horário dentro da malha. E depois, quando a gente resolver, talvez essa corrente 2 dê um valor negativo, tá? Por quê? Porque nós estamos usando um método, tá? Um algoritmo, né? Para que serve esse algoritmo? Para a gente fazer o exercício todo mundo igual, né? Fica padronizado e fica mais fácil da gente resolver, tá? A maneira de pensar fica mais simples, tá? Beleza? Então, depois de pegar e atribuir, então, as correntes, corrente 1 e 2, coloca no sentido horário dentro da malha, tá? Quando existe um resistor, pessoal, que compartilha mais que uma malha, devemos tomar o cuidado especial. Por enquanto, vamos usar... Aqui eu vou mostrar para vocês um outro conceito, tá? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu vou colocar... lembra que eu falei antes que eu tinha duas polaridades diferentes nesse resistor aqui que está no meio? Por enquanto, vamos deixar isso quieto e vamos tentar fazer de outra maneira, tá? Então, aqui nós temos a corrente 1 e a corrente 2, e eu coloquei aqui uma corrente 3, tá? Porque aqui no meio, ó, nós teríamos a corrente I1 descendo nesse resistor e a corrente 2 subindo, tá? Como eu não sei quanto de corrente tem em cada um, eu vou colocar uma corrente I3 aqui, tá? Para quê? Depois eu vou contar por quê, tá? Por enquanto, vamos seguir o pensamento. Tá? Então, coloquei uma corrente I3 ali no meio, tá? Vou atribuir as polaridades, tá? Eu vou colocar aqui a polaridade positiva, ó, através das correntes que eu atribuí. Então, coloquei a corrente I1 aqui, ela está no sentido horário, ó, chegou aqui num positivo, né, a corrente entrou aqui, ó. Aqui, pessoal, nesse resistor R3, está passando a corrente I3, tá? Depois eu vou explicar por quê. Como ela está descendo, o positivo fica onde a corrente está entrando, tá? E aqui, ó, o I1 desceu, entrou aqui, ó, no I2 aqui, tá? E depois aqui, ó, tá? Beleza? Então, tá dentro dessas duas malhas. Atribuir todas as polaridades aí, tá? Depois eu vou aplicar a lei de Kirchhoff nas malhas, tá? Esse é o nosso próximo passo. Então, vamos lá. Malha 1, tá? Então, na malha 1, eu vou sair de um determinado ponto, vou sair daqui, ó. Cheguei nesse terminal negativo, ó, menos 36, ó. Menos 36. Subi, cheguei no mais aqui, ó, mais 2, né? 2. Eu poderia escrever assim, né? Eu poderia escrever VR1, por exemplo, tá? Que é a tensão no resistor 1. Só que quanto que é a tensão no resistor 1? Tensão no resistor 1 é R1 vezes a corrente que passa nele, que é a corrente da malha, que é o I1. Tá? O I1 está girando aqui dentro e passa aqui, ó. Então, aqui está passando I1. Ok? Então, seria R1 vezes I1. Tá? Quanto que é o R1? O R1 é 2. Então, é 2 vezes a corrente dele, 2 e 1. Então, na hora de somar, a gente já soma direto aqui, ó, né? A resistência vezes corrente, né? Porque tensão é R vezes I. Ok? Então, aqui eu já somei direto, ó. 2 vezes I1. Aqui, ó, na descida, ó, desse resistor dentro da malha, ó, é 12, né? 12 vezes I3, tá? E daí eu dou uma volta, chego aqui, ó, tá? E chego aqui, eu fico 4 vezes I1, que está dentro da malha ainda. Tá? Então, essa é a equação da primeira malha. Beleza? Depois, na malha 2. Malha 2. Primeiro da malha 1, vou deixar quietinho ali. Tá? Depois eu vou resolver ela. Agora aqui, pessoal, tem uma malha 2. Temos que somar as tensões dentro da malha 2. Então, dentro da malha, ó, vou sair de um determinado ponto aqui, ó, e vou somar as tensões da mesma forma, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, vou chegar num terminal negativo, né, porque eu estou subindo, ó, chega no terminal negativo, menos, vou fazer eu direto aqui, chegar no terminal negativo, menos 12 vezes o I2. 12 vezes o I2, tá? Daí eu vou continuar subindo no sentido horário, cheguei num terminal positivo, ó, mais 9 vezes I2. 9 vezes I2, tá? E daí vou descer aqui, ó, mais 24, tá? E vou descer aqui, ó, mais 3 vezes I2. Vezes I2, tá? E cheguei no meu ponto de partida, que foi aqui, ó. Ok? Então, eu estou somando as tensões dentro de uma malha.
Beleza? E daí, como eu cheguei no ponto de partida, isso aqui é igual a 0, né? Ok? Então, esse vai ser os meus passos. Sempre somar as tensões dentro da minha malha, tá? Aqui eu errei uma coisa, né? Que é 12 vezes I3, né? 12 vezes I3. Vou explicar, já o cara já explica errado. Aqui. Tá? Porque eu subi aqui, eu cheguei num terminal negativo, né? Então, é menos 12 vezes o I3, porque é a corrente que está passando nele. Lembrando, né? Tensão, pessoal, é sempre a resistência vezes a corrente que está passando nele, tá? Então, aqui é I3 que está descendo. Então, é menos 12 vezes I3. Beleza? Então, aí, pessoal, como eu tenho duas malhas, pessoal, eu vou obter duas equações, tá? Duas equações. Beleza? Vou pegar... como eu já tenho uma equação ali, eu vou deixar assim, tá? Beleza? Então, essas são as minhas duas equações. O que eu posso fazer aí, tá? Eu posso, além disso, como eu tenho aqui, ó, um nó A, tá? Que eu chamei de nó A, aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso somar as correntes que estão entrando e saindo deste nó, tá? Por quê? Porque eu tenho uma corrente I1 e corrente I2, tá? E tenho duas equações. Só que apareceu um I3 aqui, ó, pessoal. Apareceu um I3. Então, nós temos três incógnitas. Temos I1, temos I3 e temos I2. Tá? I1, I2 e I3. Só que são duas malhas. Então, nós temos que encontrar duas correntes. Tá? Então, esse I3 aqui é um estrangeiro aqui no ninho. Okay? É um estranho no ninho aqui. Então, nós temos que tentar eliminar esse I3. Deixar apenas I1 e I2. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? Isso aqui, pessoal, estou só mostrando alguns passos intermediários. Depois nós não vamos fazer isso. Tá? Depois nós vamos fazer de uma forma mais direta. Tá? Então, esse 3 eu preciso eliminar. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse nó aqui de onde essa corrente 3 está saindo. Tá? Então, se a gente olhar aquele nó ali, deixa eu apagar lá em cima. Nesse nó A, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a corrente I1, ó, ela está girando no sentido horário, dentro da malha, tá? Nesses componentes da malha. Então, nesse resistor IR1, ela está passando da esquerda para a direita. Então, é como se ela estivesse entrando no nó. Tá? Ela entra e depois sai por aqui. Ó, tá? Então, se a gente olhasse aqui, ó, nesse fio aqui, ó, ela está girando e entra naquele nó. Tá? Se a gente cortasse esse fio aqui, ó, da malha 2, ó, nesse ponto está passando a corrente 2, ó, tá? Porque a gente gira aqui, ó, e ela sai desse nó aqui, ó, tá? Se a gente cortar esse fio aqui, ó, nesse trecho, ó, quem está saindo do nó é a corrente 2, tá? E se a gente cortasse o fio aqui, ó, qual corrente está passando nesse fio? O I3, tá? Então a gente tem um nó assim, ó, tá? Um nó onde está chegando I1, está saindo I3 e está saindo I2. Tá? Então, se a gente fazer o seguinte, ó, a somatória das correntes que estão entrando tem que ser igual às correntes que estão saindo. Tá? Então, se a gente olhar qual corrente que está entrando no nó, está entrando I1. Tá? E está saindo quem? Está saindo o I2 e o I3. Ok? É isso aí que está acontecendo ali. Tá? Então, o que eu posso fazer daqui? Eu posso pegar e isolar o I3. Ó. Tá? Eu vou isolar o I3. O que é a corrente que desce? É a que entra menos a que sai em cima. Tá? Então, aqui a gente poderia ter um caso onde está, por exemplo, entrando 10 amperes, aqui está saindo, sei lá, 3 amperes. Então, aqui nesse cara tem que sair 7 amperes também. Tá? Beleza? Então, ó, agora eu tenho um I3. Então, eu posso pegar esse 3 e jogar aqui dentro. Ó. Tá? Jogar aqui dentro. Então, eu vou substituir esse 3 ali. Então, substituir no lugar de I3. Tá? Então, olha essa equação agora. Ó. Essa equação não tem mais I3. Tá? Não tem mais I3. O que significa isolar uma variável e jogar dentro? Significa que eu elimino ela. Tá? Por isso o nome disso é chamado método de eliminação. Tá? Então, eu eliminei o I3 ali. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa segunda parte aqui. Ó. Tá?
Vou substituir o I3. Então, substituindo ali, ó, vai ficar I1 menos I2, que saiu daqui, ó, I1 menos I2 no lugar do I3. Então, ficou I1 menos I2, tá? Se vocês olharem nessa equação aqui, ó, todos os coeficientes que não sejam fontes, ó, tá? Lembra que quando a gente soma, ó, a gente sempre chega num positivo de um resistor, correto? Então, sempre onde tem resistor, ó, quando eu olho assim, ó, 2 e 1, significa que é um resistor de 2 vezes I1. Então, quando eu estou somando, eu sempre chego num positivo, né? Então, fica sempre positivo aqui, ó. Olha onde tem resistores, na equação sempre fica positivo. Correto? Olha nessa equação de baixo também, ó. Positivo, positivo, positivo. Onde tem resistor, sempre vai ficar um positivo na equação primeiro, tá? A única coisa que não aconteceu nessa segunda equação é aqui, ó. Ficou mais 9, tá? Aqui ficou mais 3, ó. Só que aqui ficou um menos. Menos 12. Viram que tem uma coisa errada ali dentro? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou inverter, ó. Aqui tem I1 menos I2, eu vou botar I2 menos I1, ó. Esse veio para cá e esse veio para cá, tá? E daí, em vez de ficar menos, fica mais, tá? Agora fica todo mundo positivo aqui, tá? Então, ó, na malha 2, todos os coeficientes I2 são positivos também. E na I1 também, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Tá? O professor está só complicando a vida aqui, está só inventando loucura aí, que só complicando. Já vou mostrar para que serve isso, tá? Então, nesse segundo, ó, o que eu vou fazer? Ó? Lembra que antes eu criei uma corrente I3 aqui? Ó? Então, esqueçam tudo aquilo, tá? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver de uma maneira diferente, tá? Vocês estão vendo que aqui eu fico complicado porque apareceu um I3, tá? Ficou complicado porque apareceu um I3. Só que eu vou fazer agora sem o I3, tá? Sem o I3, só com I1 e I2. Como é que eu faço isso, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar as correntes I1 e I2, tá? Vou atribuir as polaridades. Só que daí agora eu não vou colocar um I3 aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar duas polaridades diferentes em um mesmo resistor, tá? Dentro da malha, tá? Então, ó, o que eu fiz, ó? Se a corrente 1 está girando aqui dentro, tá? Eu vou somar aqui, ó. Sempre a corrente vai entrar num positivo, tá? Dos dois lados, ó. Se eu estiver girando aqui, ó, eu sempre chego com a corrente num positivo, tá? Como a corrente desse lado está no horário e no outro no anti-horário, as duas estão no horário, só que estão em malhas diferentes, o positivo horas fica em cima, horas fica embaixo aqui, tá? Só para o método, tá? Não é que é na prática, tá? E daí, na hora que eu vou atribuir as malhas, pessoal, o que eu faço, ó? Aqui, ó, eu vou sair desse ponto e vou somar as tensões, ó. Vai ficar menos 36, ó, da mesma forma de antes, ó. Cheguei aqui em cima, ó, mais 2 e 1. 2 vezes I1. E quando eu chegar nesse mais aqui, ó, pessoal, ó, vai ficar mais 12, né? Tá? Cheguei no terminal positivo, né? Só que daí, ó, neste resistor tá passando duas correntes. O I1 está descendo e o I2 está subindo. Tá? Então, está indo um contra o outro. Então, é como se fosse a diferença deles. Tá? Então, aqui vai ficar I1 menos I2. Ok? Mais 4 vezes aqui o I1, que está na parte de baixo aqui. Igual a 0. Tá? Beleza? Ó, então, ficou positivo, pessoal, ó, em todos, ó. Em todos os resistores, aqui, ó, tá? E aqui, ó, e aqui, ó. Sempre positivo, tá? Porque sempre chega num positivo. Agora, vou fazer do outro lado, ó. Vou sair de um outro ponto, sair daqui, ó. Tá? Vou chegar num mais 3 vezes I2, né? Porque eu estou na segunda malha, ó. É o I2 que está passando lá, ó. E quando eu chegar nesse mais aqui, ó, eu também vou contabilizar como mais 12. Só que agora, quem está mandando nessa malha é o I2. Então, aqui vai ficar I2 menos I1. Tá? E daí, lá em cima, vai ficar mais 9 vezes I2, porque eu estou na segunda malha. E chego no mais 24. Igual a 0. Tá? Se vocês olharem essa equação, ela também, ó, está tudo no positivo. Ó. Tá? Sempre positivo. Por quê? Porque a corrente produz um positivo onde ela entra. E nós estamos caminhando no mesmo sentido da corrente. Então, logo, onde tem resistor, tem que ficar positivo.
tá? Por que que eu fiz isso aqui? Vocês viram que aqui eu fiz direto, tá? Eu vou voltar para o slide anterior, ó. No slide anterior, vou limpar aqui, inclusive, ó. Vocês estão vendo que chegou na mesma equação, ó. Aqui é positivo, positivo e positivo. E aqui ficou I1 menos I2, e aqui ficou I2 menos I1, tá? Só que para fazer tudo isso aqui, eu tive que botar um I3 na jogada, que só me complica, tá? Então, nós vamos pular isso, tá? Nós não vamos... Quando tem um componente que está entre duas malhas, para não precisar criar essa terceira variável, nós vamos fazer direto, tá? Eu só mostrei isso uma vez, eu nunca mais vou falar isso aqui, tá? Beleza? Então, quando eu tenho uma corrente em duas malhas, a gente faz segundo aquela outra, desse jeito aqui, ó, tá? Nós vamos pegar e colocar fazer assim, ó. Quando eu estou na malha 1, vai ficar sempre I1 menos I2, quando tem um componente que é compartilhado. E quando eu estou na segunda malha, é I2 menos I1. Tá? Então, fica mais direto. Ok? Então, esse vai ser o método que nós vamos usar. Esse é o método das malhas, tá? Que nós vamos ver agora. Estamos vendo, né? Beleza? Então, aqui, ó, só vou mostrar aqui no slide, fica minha letra muito feia, e aqui fica mais organizado, tá? Então, relembrando, como é que nós vamos fazer? Mesma coisa, vamos escolher um ponto de partida, vamos considerar somente as duas correntes de malha, sair de um ponto aqui, ó, menos 36, mais 2 e 1, chega aqui, ó, mais 12, sempre mais. Se eu estou na malha 1, vai ser I1 menos a corrente da outra malha, tá? Chego aqui embaixo, mais 4 e 1, porque aqui, ó, nesse resistor só passa I1, tá? Ok? Daí aqui eu posso agrupar os termos, né? Posso pegar esse 12, ó, multiplicar para dentro, ó, aqui, ó. E daí eu somo, aqui tem 2 e 1, 12 e 1, com 4 e 1, dá 18 e 1, e aqui 12 vezes menos 1, ó, 2 vai dar menos 12 e 2, e esse 36, ó, vai lá para o outro lado, tá? Fica 36. Beleza? E depois na malha 2, fica assim, ó, tá? Fica 3 vezes I2, saindo daqui, ó, por exemplo, daqui, ó, 3 vezes I2, ó, porque nesse resistor está passando I2, tá? Chega aqui, ó, mais 12, e aqui está passando a corrente I2 menos o I1, que é o da outra malha, porque esse resistor é compartilhado, tá? I2 menos I1. Chega lá em cima, 9 vezes I2 mais 24 igual a 0, tá? Aqui, de novo, ó, multiplica para dentro aqui, tá? Multiplica para dentro. Então, vai ficar aqui, ó, 13, 2, 12, 2 e 9, 2, tá? Vai ficar menos 12, tá? Desculpa, vai ficar 24 aqui, ó, 24 e 2. 3 com 12 dá 15, mais 9 vai dar 24 e 2. E aqui vai ficar 12 vezes 1, vai ficar menos 12, ó. Menos 12 e 1. E esse 24 vai para o outro lado, fica menos 24. Tá? Beleza? Então, nós temos duas equações, pessoal. Duas equações com duas incógnitas, I1 e I2. Tá? Então, nós temos que resolver essas duas equações simultaneamente. Tá? Isso aí forma um sistema de equações. Tá? Sistema de equações, pessoal, tem vários e vários métodos de resolução. Tá? Uma forma que vocês podem fazer é resolver isso aqui na HP. Tá? Quem já comprou a calculadora HP, tem lá um modo de resolução de matrizes. Tá? Espera aí que dá um problema na minha USB aqui. Volta. Na HP, pessoal, tem um método de resolução de sistema de equações. Lá você digita essas duas matrizes aí, tá? E essas duas matrizes, pessoal... Espera aí só um pouquinho, pessoal, que deu uma pane aqui na minha USB. Voltou. Então, aqui nós temos uma matriz, tá? E as duas incógnitas que eu quero resolver, e aqui a outra parte da matriz, que é o 36 aqui e o menos 24, tá? Lembrando, forma matricial, a gente pega e multiplica linha vezes coluna, né? Então, aqui ficaria 18 vezes I1, né? 18 vezes I1, menos 12 vezes I2, né? Menos 12 vezes I2, igual
o que está da primeira linha. Então, a gente volta para a nossa equação lá, né? Aqui fica menos 12 vezes I1. Para quem não lembra, lá do ensino médio, 24 vezes 2 igual a menos 24. Tá? Então, esse aqui, ó, é a mesma equação, só que ela está numa forma matricial. Tá? Essa forma matricial aqui, ó, ela também pode ser entendida assim. Ó, essa aqui é uma matriz A, né, vezes a incógnita, igual isso aqui que é uma matriz B. Ok? Então, eu quero achar o X, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu teria que passar o A dividindo para baixo, né? Para isolar o X, que é as minhas correntes. Só que a gente não divide por matriz, né? A gente multiplica pela inversa, né? Então, isso aqui, a gente faria o quê? Pegaria a matriz A vezes X igual a B e multiplica dos dois lados pela matriz inversa, né? A vezes menos 1. Então, a matriz A na menos 1 vezes A, daí a gente... Isso aqui vira a matriz identidade, né? Que é como se fosse a matriz 1, né? A menos 1 vezes B. Como isso aqui é um vetor de colunas, vezes a matriz identidade, isso aqui é o próprio vetor X. Então, X é igual a... a gente teria que fazer a inversa da matriz A vezes B. Ok? Então, essa aqui é uma maneira de resolver, tá? Fazer uma inversa e multiplicar depois. Tá? Essa é uma maneira. Ou a gente pode usar alguns métodos que a gente vai ver agora. Tá? Ou dá para fazer na HP. Na HP você digita a matriz A, a matriz B e dá um solve e ela já resolve. Tá? Você tem que ir lá, não lembro qual que é o menu, acho que é Numerical Solver. Tá? Vai no, se não me engano, é no menu APPS, né? Que são os aplicativos. APPS. Vai lá no Linear Matrix Solver ou Numeric Solver. Lá tem matriz A e B e o X. Então você digita a matriz A, matriz B, e vai no X e clica e pressiona o botão Solve, tá? Que daí ele vai resolver as duas correntes para vocês. Tá? Isso aqui, pessoal, na HP 50, né? Pode ser na HP 48, HP 49, HP 50, tá? Essas três calculadoras aqui, 50G, né? G é de gráfica, né? Porque ela faz gráfica também, tá? As HPs tipo HP 12C, que é a da contabilidade, né? Então, essa aqui não serve. Tá? Para nós tem que ser essa aqui. São as calculadoras de engenharia. Ok? Ela faz derivada, faz integral, faz limite, faz o que vocês quiserem. Resolve matriz com números complexos. Então, ela é bem versátil. Nova, ela tá meio cara, né? Tá bem carinha. Então, quem puder comprar uma usada, eu tenho um colega ali, o Vinícius, ali, que comprou, né, Vinícius? Conseguiu comprar usada, né? Quanto é que Isso, consegui por 200 pila. Quanto? 200 pila. 200 pila. Então tá usado, aí vocês conseguem encontrar mais barato. Eu recomendo. Tem que aprender a mexer nela agora. Tem que aprender a usar agora. Eu tinha uma aqui por uns 8 anos, acho. Nunca usei. Eu não sabia usar, né? Aí eu fiz uma faxina e joguei fora, acho que agora em janeiro, fevereiro. Meu Deus do céu. Não sabia que valia, né? E agora precisava, né? Meu Deus do céu. Escorreu uma lágrima agora. Botar o HP 50 fora, tá louco. Então, assim, ó, não é que é obrigado ter, mas ajuda. Tá? Ajuda. E em circuitos 2, pessoal, vai ajudar mais ainda. Por quê? Porque lá vocês vão ter essas matrizes com números complexos. Tá? E daí fica complicado de resolver. Aí complica. Aqui a gente vai resolver sem HP, tá? Mas é bom vocês pegarem e quem puder, compra. Tá? Vai sofrer menos na prova, nos exercícios, tá? Beleza? Então, quais métodos que a gente pode usar? Pode fazer no HP, né? Tem o método de Cramer, tá? Método de Gauss-Jordan, que é o pivoteamento. Aqui tem as matrizes conjugadas que tem que fazer, método de Cramer, né? E tem o método de substituição, que é o que nós vamos acabar utilizando aqui, que é o método mais simples de todos. Tá? Não é nenhum método, dá para dizer, é só substituir uma equação na outra. É o método mais simples, né? Tá? Que ajuda bastante. Tá? Então, o que aconteceu? A gente pegou as duas malhas do circuito e transformou em duas equações. Tá? Olha, então uma equação, essa aqui ó, é a equação desta malha aqui, ó, tá? E esta equação aqui é a dessa malha aqui, tá?
Só que para mim resolver uma equação, ó, a malha 1 depende da corrente da malha 2. E a equação da malha 2 depende da corrente da malha 1. Tá? Então, elas estão misturados, né? Elas estão acoplados. Tá? E quem que acoplou essas duas malhas? O resistor D12. Tanto é que da malha 1, que tem o problema que é o I2, aqui aparece o 12 aqui, ó, que é justamente o 12. E na outra malha também aparece o 12. Então, esse 12 que complica. Ele pega a corrente de outra e joga dentro daquela. Tá? Então, ele complica. Por isso que a gente tem que resolver um sistema de equações. Tá? Uma equação depende da outra. Tá? Então, tem várias maneiras. A maneira que eu vou fazer é por isolando variáveis. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma equação aí, vou isolar uma variável e jogar dentro da outra. Bem simples. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira equação, pode ser qualquer uma delas. Tá? Vou pegar e isolar o I1 nessa equação. Ó. Isolar o I1 na primeira equação. Então, esse menos 12, passei para o outro lado, ficou mais 12. Tá? E depois eu pego esse 18 aqui e passo dividindo. Tá? Ficou 36 mais 12 e 2, dividido por 18. Tá? Eu divido, se eu quiser. Posso simplificar ou não. Se não quiser, não precisa. Eu dividi por 6 a parte de cima e a parte de baixo. Tá? Ficou 6 mais 2 dividido por 3. Não é obrigatório, mas se quiser, pode fazer. Tá? Apareceu uma equação para o I1. Eu pego essa equação do I1 e jogo na equação 2. Tá? Então, essa aqui é a segunda equação. Isolei o I1 em uma, substituí na outra. Então, onde tem I1 aqui, eu vou substituir o I1 que eu calculei na primeira. Tá? Substituindo ali, vai ficar assim. Eu posso pegar esse e fazer o... Agora, nessa equação só tem I2, ó. Só tem I2. Então, é só isolar o I2 nessa equação. Tá? Então, aqui eu posso fazer alguns cálculos. Ó. Por exemplo, eu posso pegar esse 12, multiplico pelo 6 e divido pelo 3. Então, vai ficar 72 dividido por 3. Vai dar menos 24. 12 vezes esse cara aqui vai dar 24. Menos 24, né? Porque tem um menos. Ó. 24 dividido por 3, que dá 8. Vezes esse 2. Ó. Tá? Então, é só multiplicar para dentro e fazer o cálculo. Tá? Mais 24 e 2 igual a menos 24. Aqui, ó, 24 menos 8, ó, 24 e 2 com menos 8, vai dar 16. Esse 24 aqui, ó, cancelou com esse cara aqui, ó, tá? E daí zerou. Então, ficou I2, 16 vai passar para o outro lado, né? Deu a incrível coincidência de a corrente I2 for igual a zero, tá? É uma incrível coincidência. Tá? Às vezes, pode acontecer, como pode não acontecer, tá? Então, achamos a corrente I2. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer uma das duas equações ali, ó, e vou substituir o I2. O I2 eu já sei. Então, isso aqui eu já sei. Ó, tá? Só falta essa outra parte. Então, qualquer uma das duas que eu pegar. Tá? Então, eu peguei a primeira. Tá? Ou posso pegar, inclusive, essa aqui, ó, tá? Que já está isolada. Então, é só pegar e substituir o I2 aqui. Tá? É só substituir o I2 lá, eu vou chegar na corrente I1 lá, que é 2 amperes. Tá? Então, é só resolver o sistema de equações. Então, isso aqui vocês já viram lá no ensino médio. Tá? Vocês já viram como é que resolve a equação usando o sistema de equações. Tá? Beleza? Beleza. Então, agora o que eu fiz? Eu encontrei as correntes de malha. Tá? O que eu faço com as correntes de malha? Tá? O que eu faço com elas? Eu posso agora, depois que eu encontrar as correntes de malha, eu tenho que encontrar as correntes nos resistores, que elas podem ou não ser iguais às correntes de malha. Tá? Que aí vem a interpretação no circuito. Tá? Por que a corrente de malha não é a corrente dos resistores? Porque ela é uma corrente fictícia que nós criamos para resolver o exercício. Tá? Em alguns resistores é a corrente de malha, a corrente dos resistores, em outras não. Tá? Então vamos lá. Colocando as correntes aqui, ó, onde é que a corrente 1 está passando? Ó, a corrente dessa malha. Ela está passando no resistor IR1, no R1 aqui, ó. Daí ela dá a volta, passa por esse cara aqui, ó, só que no resistor 3 também tem a corrente 2 passando. Tá? E daí ela dá a volta e passa no R4 também. Tá?
Então, no caso do resistor 1, sim, é a própria corrente da malha 1, tá? Porque ela está passando ali, ela está girando aqui dentro, passa no R1, tá? No resistor 2, é a corrente da malha 2, tá? Porque ela está passando lá, ó, dentro da malha. E no resistor 3, tá? Quanto que é a corrente no resistor 3, que é esse resistor aqui do meio? Tá? Essa nós temos que calcular, porque tem duas correntes passando no resistor 3. Tá? E aí que vem a análise. Tá? Como é que eu faço? Utilizando o nó que nós vimos antes, né? Que nós vimos antes, como é que a gente faz para analisar. Então, nesse nó, pessoal, nós temos a corrente I1 chegando, tá? Que é a corrente da malha. Temos a corrente 2 saindo, e daí aqui eu tenho a corrente do R3, que não é uma corrente de malha. Tá? Não é uma corrente de malha. Quando não for uma corrente de malha, a gente tem que dar um nome para ela. Tá? Nesse caso, como eu tenho um resistor R3, eu chamei de IR3. Né? Então, essa corrente não é corrente de malha. Tá? Isso que vocês têm que entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó ali. Tá? Então, o somatório das correntes que estão entrando é igual ao que está saindo. Tá? Então, está entrando I1 e está saindo I2 e IR3. Tá? Então, eu vou substituir, eu vou isolar o IR3, vai ficar I1 menos I2. Tá? Então, fica 2, no caso, uma delas zerou, né? 2 menos 0, dá 2 amperes. Tá? Então, a corrente do IR3 é 2 amperes. Tá? Beleza? Então, IR3 é I1 menos I2, 2 amperes. Tá? Depois, a corrente no IR4, tá? Que também é fácil de ver, que ó, o IR1 ele dá a volta ó, e passa pelo IR4. Então, no IR4 é a própria corrente da malha 1, 2 amperes. Tá? E no IR5 aqui ó, é a corrente do 2, tá? Que dá a volta e desce por aqui. Tá? Beleza? Então, esse é um último passo, pessoal. Tem que analisar, ver se as correntes de malha estão passando nos resistores, que é uma das partes mais importantes também. Tá? Não é só resolver as equações. Beleza? Depois que eu calculei as correntes, posso calcular as tensões, tá? Que é basicamente pegar a resistência vezes corrente e calcular as tensões. Tá? Resistência vezes corrente vai dar as tensões, daí eu tenho a tensão de todas elas. Ok? Bem tranquilo. Tá? E por último, pessoal, tá? Por último, se eu quiser, eu posso... por último, não, ainda posso pegar e verificar as tensões, né? Como eu já tenho as tensões nos resistores, né? Eu posso fazer uma verificação, tá? Dentro da malha. Se eu somar as tensões da malha, né? Isso daqui agora não é mais 2 e 1, né? É 2 vezes a tensão, que agora eu já calculei, né? Então, posso somar as tensões aqui dentro. Fica menos 36 mais VR1 mais VR3 mais VR4 igual a 0. E daí eu posso substituir, porque eu já tenho as tensões, ó, tá? Só para ver se eu acertei. Tá? Vou substituindo ali, vocês vão ver que vai dar 0 igual a 0. Tá? Na malha 2 a mesma coisa. Malha 2, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Mais VR2, mais 24, mais VR5. E aqui, ó, na tensão certa, ó, VR3 é nessa polaridade aqui, porque tem um I3 descendo aqui. Tá? Então é mais VR3. E daí soma aqui dentro, ó, mais VR5. Aqui, ó, pessoal, lembra que antes eu falei que sempre entrava no mais, né? Aqui não tem problema, porque aqui é a tensão. Tá? Aqui não é mais o método, aqui a gente só está verificando. Por isso que ó, as tensões, ó, agora tem um terminal aqui que tem negativo, né? Porque nós estamos somando assim, ó, e a tensão real é com negativo embaixo. Tá? Porque no somatório a corrente está descendo, de fato. Lembra que lá no início eu falei que a gente coloca as correntes de malha dentro, no sentido sempre no horário, porque eu não sei para que lado ela está indo. Agora eu sei. Agora eu sei que o IR3 está descendo. Ó. Ó, ele é positivo, ó, é 2 amperes. Então eu deixo ele para baixo. Tá? Substituo, somo tudo ali, ó, 0 igual a 0. Quer dizer que está certíssimo o nosso somatório. Tá? Beleza? E por último, as potências, né? Já que temos as tensões e as correntes, né?
só multiplicar. Tensão vezes corrente, tensão vezes corrente. Aqui é um algoritmo, né? Só substituir tudo. Tá? Porque 8 watts no primeiro, no R1, 0 no R2, 0 no R5, tá? E 48 no R3 e 16 no R4. Tá? Potência nas fontes. Tá? Na fonte de 36, nós temos 36 volts, e como a corrente está nesse sentido, né, a corrente está saindo da fonte. Tá? Ela está para cima, né? Lembrando, corrente saindo da fonte positiva vai dar a potência positiva. Então, tem 72 watts saindo da fonte. Tá? E na fonte de 24, ó, nós temos 0 de corrente. Tá? 0 de corrente vezes 24 volts vai dar 0 watts. Tá? Então, essa fonte, pessoal, ela não fornece nem consome potência. Tá? Ela está ali paradinha, tá morta ali, não está fazendo nada. Tá? Pode acontecer isso? Pode. É raro, mas pode. Tá? Por que isso acontece? Por que aconteceu nesse caso? Aconteceu pelo seguinte, pessoal. Nós temos um resistor de 12 aqui e temos 2 amperes descendo. 2 amperes vezes 12 deu uma tensão de 24. Tá? Então, tem 24 volts aqui. Ó. 24 volts. Que é exatamente a mesma tensão da fonte, ó, de 24. Então, como não tem diferença de tensão, pessoal, não tem corrente. São 2 caixas d'água ligadas por um cano e as 2 caixas d'água estão no mesmo nível. Então, não tem água circulando. Tá? Logo, as duas estão com a mesma... não tem corrente nas duas. Como tem um resistor em cima e embaixo, pessoal, seria uma caixa d'água assim, ó. Vamos até fazer uma analogia, que essas analogias são legais muitas vezes. É como se ela tivesse um cano ligando assim, ó, e outro cano ligando assim. Tá? O cano de cima pelo resistor de 9, o cano de baixo pelo resistor de 3. Claro que tem um registro aqui para ter uma certa dificuldade para emular os resistores. Aqui tem uma dificuldade de 9, aqui tem uma dificuldade de 3. Tá? Então não passa a corrente aqui, ó, por quê? Porque o nível da água está aqui, ó. Tá? As duas estão no mesmo nível. Tá? Qual que é o nível? É o nível de 24 volts. Tá? Então, se está no mesmo nível, não tem água circulando. Né? Esses canos estão com a água parada dentro deles. Né? Aqui também, os elétrons não estão circulando nesse resistor de 2 e no de 5. Se não tem corrente circulando, vai dar 0, né? 0 de potência. Beleza? Então, é só para... E daí, somando as potências, né? Somando as potências dos resistores, tem que ser igual à potência das fontes, tá? Então, somando tudo ali, vai dar que todas as potências dos resistores tem que ser igual à potência nas fontes. Tá? Então, vai dar 72 watts está saindo da fonte e chegando no resto. Tá? Beleza? Então, é basicamente isso aí. Dá uma trabalheira, né, pessoal? Dá uma trabalheira, mas a ideia é isso aí. Com o tempo aí, conforme a gente vai fazendo exercício, vai ficar mais claro, tá? Ficando mais claro aí, e vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Então, a gente viu uma malha e 2 malhas. Próxima aula a gente vai ver 3 malhas, tá? E daí a gente vai fazer exercícios, né? Fazer junto com vocês aí, pra gente fazer no papel ali mesmo, não eu só mostrando aqui, né? Que daí fica fácil, né? Vocês vão ver que demora para fazer os exercícios, são bem mais longos, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. O bom desse exercício é que tem um algoritmo, né? Que é sempre fazer do mesmo jeito, tá? É definir corrente de malha, botar as polaridades, somar as tensões, resolver as equações e depois analisar as correntes e tensões nos resistores. Basicamente isso. Beleza, senhores? Ficou alguma dúvida daqui? Tranquilo, vamos terminar mais cedo hoje, porque vocês já estão todo mundo cansado aí de aula, vocês querem estudar para a prova, né? E não estão nem aí para a aula, né? Estão só pensando na prova. Então, vamos terminar mais cedo hoje, tá? Dúvidas, pessoal? Perguntem, aproveitem. Não sei se não deu tempo nem de formular a pergunta, hoje foi muito rápido, né? E se ali fosse as duas fosse de 24 volts, não ia ser 0 em tudo? 24 nessa aqui também? É. Daí você é 0 em tudo. É 0 em tudo. Uhum. Porque daí, tipo...
seria zero em tudo. Não teria corrente. Não teria, entre esses dois caras aqui, teria 24, né? Aqui fosse zero. Teria que analisar, mas não teria corrente nenhuma delas. Acho que não. Acho que não. Tá. Então pode acontecer isso. Aí não faz muito sentido o circuito, né? Mas poderia ter, quando tem um circuito com duas fontes, né? As duas estão com a mesma tensão. Acontece muito circuito de carregador de bateria, né? Como é que tu carrega uma bateria? Tu teria uma bateria aqui de 12 volts, por exemplo, bateria de carro. Você quer carregar ela, um circuito muito simples que o pessoal utiliza coloca uma fonte um pouco maior, digamos aqui de 15 volts, tá? 15 volts ou mais até, né? 15 volts. E daí aqui coloca uma lâmpada, tá? É um circuitinho carregador com lâmpada, não tem controle. É o clássico para salvar o carro. Então, para que serve a lâmpada? A lâmpada, ela tem uma resistência, né? Então, essa lâmpada serve para limitar a corrente que vai ir para a bateria, né? E daí, o que acontece? Quando a bateria está bem descarregada, ela pode ter até menos de 12, pode ter 11, 10 volts, dependendo do estado de carga dela. Se ela tivesse 10 volts aqui, pessoal, eu teria uma diferença de 15 para 10, teria de 5 volts. Então, esses 5 volts, se a gente fizesse uma malha aqui dentro, né, daria para descobrir qual que é a tensão do resistor, que é só fazer a malha que vocês vão ver que tem que ter 5 volts no resistor, que é a diferença dos dois. Então, tem 5 volts na lâmpada. Com 5 volts, a lâmpada acende, tá? Conforme a bateria vai se carregando, essa tensão aqui vai aumentando. Tá? Ela vai indo para 11, 12, 13, pode chegar até 14 volts na bateria. E daí, conforme essa tensão aumenta, a tensão na lâmpada diminui. Então, conforme a bateria vai carregando, a lâmpada vai apagando, né? Vai apagando e quanto mais carregada, menos corrente vai. Então, ela começa no início carregando bem rápido e vai diminuindo. Vai diminuindo e quando estiver quase apagando, a bateria está carregada. Tá? Então, é uma maneira bem simples aí de visualizar. Então, se a bateria aqui chegasse a 15 volts, a lâmpada teria zero de corrente. Tá? Ela estaria totalmente carregada. Ela nunca chega até 15, tá? Mas, por quê? Porque chega um ponto que a bateria também tem perdas internas, né? Então, ela acaba sempre gastando um pouquinho de corrente. Daí sempre vai ter um pouquinho de corrente ali, ela nunca chega até os 15. Tá? Mas até uns 14 volts e pouco, se ela está muito carregada, ela pode chegar. Beleza, senhores? Então vamos terminar por aqui hoje, tá? Estão tudo pilhado, todo mundo louco com a prova aí. Então, daí sexta-feira a gente começa já com mais ênfase nessa parte aqui, né? Daí a gente já começa a fazer mais exercícios aí, já fica bem jóia, tá? Vou colocar isso aqui no Moodle lá para vocês, daí amanhã aí vocês já podem começar a estudar, né? Tá? Façam a prova hoje, com calma. Amanhã de cedo pode descansar, né? Daí amanhã de tarde já dá para começar a estudar circuitos de novo. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Querem que eu faça algum exercício, pessoal, de alguma lista? Dá para pegar um qualquer daquelas provas do ano passado, do ano retrasado. Pode ser, pode ser. Pode ser. Deixa eu abrir uma aqui. Vai que eu abro sem querer a prova desse ano aqui. Deixa eu abrir antes aqui. Provas. Deus te ouça. Vai que acontece. Vai com calma aqui. Eita, gritei de uma forma. Compartilhar tudo aqui. Tem nada comprometedor aberto aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Tá. Vai que eu abro um negócio que não é por aqui. Tá, isso aqui é a prova do ano passado, né? Dos outros anos, né? Essa aqui é 2019. Tem alguns Número 3 ali, que é mais... Não é Oi? tão... A número 3 acho que não é tão extensa. Né? Tá, 3 aqui, ó.
Então, ó, na questão 4, tá, que é essa questão aqui, ó, posicionar instrumentos de forma a obter uma medida com valor positivo. Tá? O que significa isso, pessoal? Colocar um instrumento com valor positivo. Significa o seguinte. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, nós temos apenas uma fonte. Então, a corrente ela vai sair... Eita, não pode ser isso aqui. A corrente ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai sair da fonte, passar por esse resistor, vai chegar aqui ó, e vai se dividir. Tá? Um pouco para baixo. Então, se vocês seguirem a polaridade, né, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu digo assim, ó, posicionar um voltímetro para realizar a medição de tensão sobre o resistor R3. Medição positiva, né, significa o quê? Como é que a gente liga um voltímetro? Voltímetro a gente liga sempre em paralelo, né? Voltímetro em paralelo. Então, vai ser um voltímetro em paralelo com R3 aqui, ó, e eu vou ligar um voltímetro assim, ó. Tá? Essa é a ligação. Só que eu pedi também valor positivo de medida. Então, significa o quê? Que o positivo do voltímetro tem que estar ligado com o positivo do resistor. Tá? Então, vocês têm que colocar aqui ó, o símbolo de positivo no voltímetro. Tá? Colocando positivo aqui, quer dizer que vai medir positivo. Então, não sei quantos volts vai dar nesse resistor aqui. Digamos que dê 20 volts, o voltímetro vai marcar 20 volts. Tá? Depois, posicionar o amperímetro para realizar a medição de corrente no resistor R1. Tá? Então, significa o quê? Que em série com o resistor R1, né? Amperímetro a gente liga em série. Em série com este resistor, nós vamos colocar um amperímetro. Tá? Então, aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver se eu consigo apagar esse cara aqui. Então, aqui, ó, eu viria e colocaria um amperímetro. Vocês teriam que... Se vocês fossem redesenhar, né, vocês redesenhariam com o amperímetro aqui, tá? E com o positivo do lado esquerdo, né? Porque a corrente estaria subindo aqui para entrar no amperímetro, tá? O certo lá, como vocês vão redesenhar o circuito, vocês já redesenham, né? Aqui eu não tenho como cortar o fio, né? Mas a corrente tem que entrar no amperímetro e sair do amperímetro. Então ficaria assim, né? Ficaria a fonte e aqui o meu amperímetro estaria em série, né? Com o resistor R1. Tá? Então ele fica assim. E aqui está um positivo, né? Porque a corrente ela sai da fonte e entraria no amperímetro aqui para medir ele. Tá? Então nessa 3, pessoal, sempre tem um exercício desse tipo assim. Eu nem pedi para calcular aqui, é só para posicionar, é só para colocar os instrumentos. Tá? A questão que eu vou ter que calcular vai ser o da próxima, que daí eu tenho que preencher a tabela. Então no resistor 1 eu tenho que calcular a tensão, corrente e potência, né? Que daí é o outro exercício. Tá. Mas nessa aí não tem nenhum pega-ratão, né? Por exemplo, Não. Ao conectar ali o multímetro, eu posso interferir no circuito, né? Daí no caso, se você ligar os instrumentos corretamente aqui, não interfere. Não, agora, que nem naquele da lista, né? Aquele da lista tinha um caso de eu ter ligado erroneamente. Liguei errado os amperímetros e o voltímetro. Não, tá tranquilo. Então tem que saber, né? O que é um amperímetro, né? Um amperímetro é um curto-circuito. Tá? Então aqui ó, ele está em série ó, com o resistor. Como ele é um curto-circuito internamente, né, um amperímetro ideal, né? Um amperímetro ideal ele é um curto-circuito. Então ele não interfere no circuito. Tá? E o voltímetro, pessoal, ele é uma resistência infinita, ou seja, é um circuito aberto. Então se eu ligar um circuito aberto em paralelo com R3, ele não interfere. Tá? Então ele fica um circuitinho aberto aqui e não interfere. Agora, no caso do exercício da lista, que nem aqui, ó. Cadê o exercício da lista aqui? Aqui, ó. Nesse exercício aqui, ó, o voltímetro, ele está ligado errado, né? Ele está em série, né, com o resistor. Então, esse circuito aqui, ele é um circuito aberto, tá? Não está passando corrente. Logo, a tensão em cima do R2 é zero, tá? Porque a corrente que passa por ele é 0 amperes, tá? E aqui, ó, nós temos um amperímetro em paralelo, que não se faz, né? Então, ele está curto-circuitando o resistor. Então, a corrente, qual que é o caminho da corrente? O caminho da corrente é isso aqui, ó. Toda a corrente passa pelo amperímetro e pelo R3, tá? Esse é o caminho da corrente. Então, qual que é a tensão em cima do R1? É 0 volt, tá? E 0 amperes. Tá? Porque não tem corrente passando no R1. Se não tem corrente, é 0 de tensão também.
Então, toda a tensão vai aparecer aonde? Em cima do R3. Tá? Então, qual que é a corrente total aqui, ó, que eu acho que é pedido ali? Vai ser 90 sobre 20. Né? Que eu acho que dá 4,5 amperes. Né? Então, toda a corrente vai passar pelo R3. Então, quanto que esse amperímetro vai marcar? Vai marcar 4,5. Tá? E quanto que este voltímetro vai marcar? Se o resistor tem zero de tensão, significa que ele é um curto-circuito, né? Um resistor com zero de tensão, ele é um curto, ele não tem tensão nele. Então, a tensão aqui é a mesma tensão aqui, ó, que é a mesma da fonte. Né? Que é a mesma tensão. Ele está medindo, na verdade, a tensão no R3. Tá? E qual que é a tensão no R3? Nós vimos que é a tensão total. Tá? Então, esse voltímetro vai marcar 90 volts. Ok? Então, o que era o correto? O correto era para medir a tensão do R3, né? Desculpa, a tensão do R2, né? Então, eu tinha que colocar um voltímetro em paralelo com o R2. Aqui. E medir a corrente do R1. Então, eu tinha que colocar um amperímetro aqui, ó. Tá? Assim que é a ligação correta dele. Tá? Beleza? Então, esta que era a jogada. Tá? Aqui não tinha mais muita coisa nessa lista aqui. Qual que eram os principais... Essa aqui, ó. Quais os 3 principais parâmetros que devem ser levados em conta durante a escolha de um resistor, né? Resistência, tolerância e potência máxima, né? Que ele consegue fornecer. Some. Tá? Beleza? Esses aqui vai ter, com certeza, vai ter de série paralelo lá na lista, né? Você tem que saber o que é série, o que é paralelo, né? Calcular tensão, corrente e potência em todos eles e assim por diante. Tá? De segunda lei, sempre cai alguma coisa. De primeira lei, todos envolve, né? Então, né? Que prova de 2017, tá? Também vai ter associação. Isso aqui eu vou colocar uma chave aqui só para dificultar, né? Mas não vai ter mais assim, fiquem tranquilos. E de 2018 também, todas as provas são bem parecidas, né? Não tem muito o que inventar, né? Pode ter circuito vai ter circuito série, circuito misto, tá? Que sempre cai uma de instrumentos, então é bem sempre meio padrão aí, não tem muito o que inventar do exercício, tá, pessoal? Então, se vocês conseguiram fazer todas as listas aí, todos os exercícios, tá tranquilo. Beleza? Tem algum específico que vocês querem fazer? Esse brick aí de calcular a potência realmente é a forma de saber se tá certo mesmo. Né? Uhum. É batata, se tu tira a potência ali, tu sabe se tá errado ou não. Exatamente. Então, por que o pessoal não faz? Não sei, eu tenho duas teorias. Não pede no exercício. Hã? Porque não pede no exercício. Só porque não pede, não faz. Então, mas pode ser que não sabe, não entendeu, não entendeu a magia que acontece ali, que é a certeza de acertar o exercício. Ou tem preguiça, tá? Porque dá trabalho. Então, o cara quer terminar logo e azar, né? Só que tem o seu preço, né? O preço é de, talvez, errar o exercício. Se vocês fizerem aquilo ali, vocês já vão saber o que. E se tá errado, pessoal, vocês têm que dar um jeito de descobrir o erro. Tá? Tem que dar um jeito de descobrir o erro. Então, né? É bem tranquilo. Um exercício que muita gente errou, pessoal, foi da lista 2, que foi esse cara aqui, ó, o 2.47. Tá? Foi o que mais foi errado, assim, na lista. Isso aqui eu vou puxar aqui, vou fazer rapidinho. Esse cara aqui, ó, ele não é difícil, mas o pessoal teve dificuldade em enxergar, né? Isso aqui era só calcular a resistência equivalente, tá? Então esse aqui o pessoal... Oi? Ele pode não ser difícil, mas ele é bem confuso. Acho que isso que mais dificulta na hora de resolver. Pode ser. A ideia é vocês pensarem nesses circuitos onde você tem que desenrolar ele e tentar fazer alguma coisa, mudar a maneira como você vê o exercício, né? Eu fiz várias vezes esse aí, todas erradas, né? Aí depois o jeito, acho que foi um vídeo do professor que daí bota o sinal, né? Aí tu faz o caminho do sinal. Exatamente. E pelo caminho do sinal, daí facilita o negócio, né? Exatamente.
Então, o que é resistência equivalente, pessoal? Em todos os exercícios de resistência equivalente que nós fazíamos antes, tinha uma fonte, né? E daí tinha resistência. Ó. Então, a corrente sai e entra e vai entrar num positivo. Então, aqui vocês poderiam ter feito o seguinte, colocado uma fonte aqui, tá? Coloca uma fonte aqui, ó, e segue o caminho da corrente, que nem eu falei, o colega falou. Ela vai sair do positivo aqui, ó, vai entrar num positivo, vai sair aqui, ó, aqui ela vai se dividir. Então, ela vai ir para lá, ó, para cima, tá? Para baixo aqui, ó, tá? Vai chegar aqui, ela vai se dividir, só que ela pode dar a volta aqui em cima, né? Então, se ela vir para cá, ó, vai um pouco da corrente e vai para lá, com certeza. Pode vir para baixo ou pode vir para cima, mas tanto faz. Digamos que ela vá para baixo. Ela vai chegar aqui em cima, só que aqui em cima também está indo corrente, ó. Então, ela vem para cá, ó, tá? Produz um mais aqui, um menos. Aqui ela subiu, produziu um mais e um menos. Dá um zoom aqui mais de perto. E daí aqui, ó, ela entrou, daí ela veio lá de cima, desceu, essa aqui subiu, e aqui ela vai vir para a esquerda, ó, tá? E daí ela tem que voltar para a fonte, para o negativo da fonte, tá? Então vamos tentar resolver esse cara aí, de novo. Então o que você tem que fazer? Tem que tentar desenrolar esse circuito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu poderia fazer? Eu vou até dar um... Deixa eu pegar. Então ficaria assim, ó. Eu poderia fazer o seguinte, eu posso pegar esse resistor de 10 e o de 8 e colocar eles para fora aqui, tá? É o que eu faria. Faria assim. Aqui ficaria esse resistor de 10, tá? E aqui continuaria aquele resistor lá. Aqueles resistores, né? Tá? E esse aqui, tá? Então aqui, ó, ainda é o ponto A. Tá? Aqui é o ponto B. E daí aqui em cima, ó, esse aqui é o D5, esse aqui é o D6. Perdão pelos desenhos aqui, pessoal, minha letra é um capeta. Tá? Quando vocês fazem de uma parte para outra, pessoal, assim, redesenhar o circuito, daí faltou ainda aqui, né, o fio aqui por fora. Tá? Então, esse aqui em cima, ó, é o ponto C, tá? E aqui, ó, é o ponto F, tá? Então, vocês estão vendo, ó, que o ponto C e o ponto F estão ligados por um fio, tá? E esse fio, ele só liga os dois. Não importa por onde ele vá, porque ele não está ligando em nenhum outro ponto. Então, vocês podem trocar a posição desse fio, tá? E a melhor troca que vocês podem fazer é trocar e ligar ele pelo centro, tá? Eu vou apagar ele daqui, ó. Daqui, ó. E eu vou pegar e vou ligar aqui, ó, que é o ponto C e o ponto F, tá? E o ponto D, que é esse aqui, ó, que é esse ponto aqui, ó, tá ligado entre o D e o A, ó, entre o D e o A, que é o ponto onde a fonte está conectada, que estaria aqui, ó. Tá? E aqui, ó, é o ponto I, tá? E esse ponto aqui, onde está o negativo da fonte, é o ponto B. Ok? Então agora já ficou bem mais fácil da gente ver, tá? Então tem que ver esses pontos, assim, vocês podem movimentar o circuito. Ele não nasceu assim. Ele não precisa ser resolvido da forma como ele está desenhado, tá? Daí depois que ele pegou e desenhou assim, já ficou mais fácil, tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aquele resistor de 10, ó, daqui, ó, tá? E daí esses dois de 5 e 20, eu posso desenhar eles assim, ó, tá? Aqui pegaria o de 5 e aqui fica o resistor de 20, ó. E aqui no meio, ó, eu tenho o resistor de 5, de 6, de 13 e de 20, ó, estão todos ligados juntos. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Aqui vai ficar o resistor de 6, tá? E aqui ficou o resistor de 3, tá? E aqui vai ficar o resistor de 8. E aqui é o ponto B. Tá? Então, aqui eu vou chegar um pouquinho mais perto. Então, aqui vocês podem colocar ainda, se vocês ficaram na dúvida, ó, aqui é o ponto A, ó, tá? Aqui, ó, nesse ponto B. Aqui eu estou no meio, ó, aqui o ponto C e o ponto F, eles são a mesma coisa, tá? O ponto C e o ponto F, eles são a mesma coisa. Eles estão ligados por um fio, então eles são a mesma coisa, tá? Passou pelo resistor de 10, aqui é o ponto D, né? No outro lado do resistor de 8, aqui é o ponto E, tá?
Então, é basicamente isso aí, tá? Então, agora que chegou nessa ligação assim, fica fácil de ver, né? Nós só temos que fazer um paralelo aqui, ó, né? Tá? Paralelo. Tá? Por quê? Porque a corrente, ó, ela vem aqui, ó, passa por esse resistor, aqui ela se divide, né? Então, ela vai ficar mais e menos assim, ó. Que ela se divide, um pouco vai para lá e um pouco vem para baixo. Tá? Então, logo, esse mais aqui, o pessoal, está ligado junto com esse mais. E esse menos está ligado junto com esse menos. Tá? Então, ela se divide, passa pelo resistor de 5 e 20, se junta de novo no ponto C, tá? E depois ela vem aqui, se divide de novo, tá? Vai produzir um mais aqui, um menos aqui, ó. E daí, ó, o mais está ligado com mais, e menos com menos. Então, isso aqui também é um paralelo. Tá? Também é um paralelo. Então, vocês vão fazer o paralelo de 5 com 20, tá? 5 com 20. Isso aqui vai dar 5 vezes 20 dá 100 dividido por 25. Então, isso aqui dá 4 ohms, né? 4 ohms. E aqui, ó, também, ó, é produto pela soma. 3 vezes 6, 18, dividido pela soma, que é 9. 18 por 9 dá 2. Tá? Dá 2 ohms. Ok? E agora, ó, isso aqui vai dar um resistor só, que está em série. A mesma corrente que passa pelo resistor de 10 vai passar por esse resistor de 4 ohms, que vai passar pelo D2 e pelo D8. Então, o resistor equivalente final, pessoal, é a soma desses resistores, né? Do D10 mais 4, mais 2, mais 8. Tá? Isso aqui dá 10, dá 24, né? 24 ohms. Ok? Então, é redesenhar o circuito. Tá? Bem tranquilo. Conseguiram? Pegaram a ideia? Tranquilo. Então, aqui também tem vários exercícios dessa maneira, né, pessoal? Aqui, ó, esses exercícios são legais justamente para isso, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar, ó. Aqui eu também, ó. Interessante é pegar e colocar uma fonte, ó. Tá? E seguir o caminho da corrente, ó. Se você seguir esse caminho da corrente aqui, ó, por exemplo, vocês vão ver que nesse ponto aqui, ó, tem a tensão da fonte. Isso aqui tem V, aqui vai ter V, tá? Vai produzir um positivo aqui, ó, e o negativo, ó, tá ligado lá na fonte. Então, em cima desse resistor tem a tensão da fonte, tá? Então, ele tá direto ligado lá na frente, ok? E esses dois, ó, nesse ponto aqui também tem V. Então, ó, nesse ponto, são a mesma tensão. Então, na hora de resolver esse circuito, eu redesenharia ele assim, ó. Coloca uma fonte aqui, ó. Lá em cima, ó, tem um resistor de 5 e 20, e as pontas aqui, ó, a corrente vai vir, ó, vai entrar aqui, ó, vai vir para cá. E aqui vai produzir um mais e ela vai vir para cá. E vai descer aqui, produzindo um mais aqui, ó. Tá? Então, ó, se vocês verem, ó, o mais do resistor de 20 está ligado no mais do resistor de 5. E o menos está com menos. Então, o resistor de 20 e 5 estão em paralelo. Tá? Eles estão ligados assim, ó. Estão ligados aqui, ó, e aqui, ó. E daí junta e passa pelo resistor de 2. Ok? E lá do lado está ligado o resistor de 3 ohms, que está aqui, ó. Tá? Então, aqui está o de 2, aqui está o de 5 e aqui está o de 20. Tá? Vai fazer o paralelo aqui, 5 com 20, né? Vai dar o mesmo de antes, né? Vai dar 4, né? 4 com 2 aqui vai dar 6. 6 em paralelo com 3. Tá? 3, 6, 18 por 9 dá 2. Dá o resistência equivalente total dá 2. Tá? Então, o resistor equivalente dá 2. Ok? Então, tem que tentar redesenhar o circuito aí. Bem jóia. Aqui também, ó, tem um caso, ó, aqui, ó, corrente também vai vir para cá, ó, mais, menos, chega aqui, ela se divide, ó, mais, menos, e já pode voltar aqui, tá? Chega mais perto. Aqui a corrente se divide para lá, ó, para cá, produz mais aqui, ó, tá? Aqui, ó, mais, menos, tá? Aqui a corrente vai ter que voltar, o mais e menos, ok? Aqui, ó, que tem que tomar um cuidado, né, pessoal? Porque aqui, ó, esse ponto aqui, ó, mesmo desse cara aqui, ó, tá? Então, a corrente, na verdade, ela faz esse caminho para cima aqui ou ir para cá, ó, tá? Produz um mais aqui e um menos aqui, ó. Mais aqui e menos aqui, ó.
Então, ó, esse mais está ligado com aquele, ó. E esse menos, ó, tá ligado por esse fio aqui nesse menos. Então, o resistor de 12 e de 60 estão em paralelo. Tá? Resistor de 12 e 60 estão em paralelo nesse circuito aí. Então, tem que deitar eles e juntar os negativos aqui. Tá? Então, eu tiraria esse resistor daqui, ó, e colocaria ele aqui, ó, de 12, ó. Tá? Beleza? Então, é assim vai. É assim a gente vai redesenhando o circuito, tornando ele mais simples. Tá? Beleza? 12 e 15, pessoal. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então tá. Acho que vamos. Qualquer dúvida aí durante a tarde. Você não adianta mais perguntar essa hora, né? Você tem que pegar aí. Alguma dúvida aí tem que. Dá tempo ainda. Dá tempo. Às vezes duvidazinha pontual dá tempo ainda. Tá? Beleza, senhores? Vamos ficar por aí então. Qualquer dúvida aí, só chamar de tarde. Boa prova para todos aí. E 6h30 ela vai ficar visível para vocês lá no Moodle. Tá? É umas 10 horas daí para terminar. Tá? Tranquilo? Feito. Então tá. Então, tá. Um abraço para vocês daí. Até.